As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Durante um tempo da minha vida, eu pensei que essa frase fosse apenas uma daquelas frases bonitas que as pessoas repetem sem pensar muito. Porém, conforme eu fui crescendo com esse ideal filosófico e observando as pessoas ao meu redor, eu comecei a perceber que ela faz muito mais sentido do que parece. A maioria de nós acredita que influencia os outros pelo que fala, pelos conselhos que dá ou pelas opiniões que compartilha. Mas a verdade é que ninguém é lembrado por aquilo que disse. As pessoas elas costumam lembrar da forma como somos capazes de agir. É curioso perceber como tenhamos passado tanto tempo tentando ensinar os outros enquanto esquecemos que estamos ensinando alguma coisa o tempo inteiro, mesmo quando permanecemos em silêncio. Uma criança dificilmente aprende honestidade porque ouviu uma palestra sobre honestidade. Ela aprende observando os pais. Um funcionário ele não aprende respeito porque o chefe fez um discurso bonito na reunião da empresa. Ele vai aprender isso vendo esse chefe tratando as outras pessoas. Da mesma forma, um amigo ele não passa a confiar em você apenas por promessas, mas sim pelas vezes que você sempre cumpriu com a sua palavra. Talvez seja exatamente por isso que criar um exemplo seja tão difícil, porque não é só parecer uma pessoa boa durante muitos momentos. E sim, é preciso viver de uma forma coerente durante muito tempo. E coerência é uma das virtudes mais raras da nossa época. A gente vive em um mundo onde é muito fácil defender valores enquanto tudo está dando certo. O verdadeiro desafio sempre vai aparecer quando esses mesmos valores começam a nos custar alguma coisa. É fácil falar sobre respeito quando todos nos tratam bem. O difícil é continuar respeitando quando alguém nos desrespeitou. É fácil defender a honestidade quando mentir não oferece nenhuma vantagem. É difícil permanecer honesto quando uma mentira resolveria todos os nossos problemas. É nesses momentos que um exemplo começa a nascer. Não quando fazemos grandes gestos ou tentamos impressionar alguém, mas quando escolhemos fazer a coisa certa mesmo sabendo que ninguém está olhando. Hoje em dia parece que tudo precisa ser registrado. Toda boa ação precisa de uma foto, toda conquista de uma publicação, toda demonstração de generosidade precisa ser compartilhada. Mas o exemplo verdadeiro ele não depende de nenhum tipo de plateia. Na verdade, eu acredito que ele justamente se fortalece quando acontece algo longe dos olhos das outras pessoas, porque é nesse momento que todas as nossas atitudes deixam de ser uma tentativa de reconhecimento e passam a refletir aquilo que realmente somos. Também existe uma ideia muito perigosa que, para ser um exemplo, precisamos ser perfeitos. Isso não poderia estar mais distante de qualquer coisa que represente a nossa realidade. Ninguém consegue viver sem cometer algum erro. Todos nós vamos perder a paciência algumas vezes, todos nós vamos tomar decisões ruins e todos nós vamos decepcionar alguém em algum momento da nossa vida. A diferença é que algumas pessoas conseguem transformar os seus erros em aprendizado, enquanto outras pessoas passam a vida inteira fingindo que sequer erraram. Curiosamente, admitir uma falha costuma ensinar muito mais do que esconder dezenas delas. Quando alguém reconhece que estava errado e decide mudar, acaba mostrando que crescer também faz parte do caráter. Outro ponto que considero muito importante é entender que um exemplo nunca é criado de forma instantânea. Ele é construído através da repetição. São pequenas atitudes repetidas durante meses, anos e que fazem as pessoas acreditarem naquilo que você representa. Afinal, qualquer pessoa vai conseguir agir corretamente por um dia. O difícil é essa mesma pessoa manter a postura quando ninguém está aplaudindo ela, quando ninguém está observando ou simplesmente dando uma recompensa imediata. É nessa constância que nasce a confiança, e a confiança é a forma mais poderosa de influência que existe. O mais interessante é que muitas vezes nem percebemos quem estamos influenciando. Gostamos de imaginar que apenas pessoas famosas deixam marcas na vida dos outros, mas isso é a maior inverdade do mundo. Todos nós já fomos inspirados por alguém comum, seja professor, avô, colega de trabalho, amigo e até um desconhecido que simplesmente cruzou nosso caminho por poucos minutos, segundos até. Da mesma forma, provavelmente já inspiramos alguém sem sequer perceber. Talvez uma atitude tenha feito outra pessoa acreditar que ainda vale a pena ser gentil. Talvez sua disciplina tenha motivado alguém a não desistir de um sonho. Talvez a sua coragem tenha dado forças para alguém enfrentar um momento difícil. A maior parte das influências que exercemos acontece em silêncio. No final das contas, criar um exemplo não significa viver tentando parecer extraordinário. Significa apenas fazer com que suas ações sejam compatíveis com aquilo que você acredita. Porque palavras podem emocionar por alguns minutos, discursos podem ser esquecidos e conselhos podem simplesmente perder o seu efeito.
Só que uma vida coerente continua ensinando mesmo quando nenhuma palavra está sendo dita naquele momento. Essa é a maior responsabilidade que carregamos como seres humanos. Nunca sabemos quem é que está aprendendo conosco, e justamente por isso, antes de tentar ensinar qualquer coisa para o mundo, talvez nós devêssemos nos perguntar se a forma como estamos vivendo seria uma história que gostaríamos de ver outra pessoa repetir.